Opa, e aí? Esse é o Historiálcool. Isso aqui é suco. Eu sou a Nani. E eu sou o Lucas. E a gente vai falar um pouquinho de história enquanto a gente toma suco. Lucas, qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a relação entre Israel e Palestina, né? A Palestina é uma região que é basicamente a região mais, por mais tempo continuamente habitada, né? Uma das, né? E tem uma história bastante rica, né? E num vídeo só a gente não vai poder citar tudo, né? Então a gente vai falar um pouquinhozinho da história moderna, né, do país. Então vai lá, manda ver. O que você pode falar da história moderna? Primeiro, é um país, acho que muita gente não vai saber isso aí, né? A Palestina é um país. É um país ou não é? A Palestina Palestina tem um governo próprio, né? Que é hoje governado pelo partido rival do Hamas, né? Que é o Al-Fatah. E eles meio que não são reconhecidos suficiente, né? Eles não têm um assento na ONU, né? Então eles meio que não são país, né? Mas eles têm um governo próprio, né? Entendi, então não é um país, mas é independente, vamos dizer assim. Vamos dizer. Ah, tá, entendi. Tá, então fala aí, como é que... Porque, pelo que eu entendi, os caras estão lá há muito tempo, né? Essa galera, judeu, Israel, não sei o que, esse pessoal chegou bem depois, né? Os palestinos estão lá há muito tempo, né? A terra ali era deles, não é isso? Estão lá desde sempre e meio que os judeus chegaram, como é que é isso aí? Então, desde a expansão islâmica, né, no século VII, mais ou menos, depois de Cristo, essa região vem sendo habitada na maioria por muçulmanos, né? Sempre teve uma minoria de judeus e cristãos, né, na região, na Palestina, né? Mas sempre assim, desde quando? Estão sempre quando? Então, do século VII pra cá. Né? Sempre. Então, sempre, entendi. Né? Antes de guerra, antes de negócio aí... né? Antes disso, haviam realmente tribos judaicas, né? Essas tribos, elas meio que foram se convertendo aos poucos, porque eles foram se migrando para dentro da Europa, né? Para o mundo, né? Mas especificamente para a Europa, depois da conquista romana, né? Quem foi primeiro para a Europa? Os judeus. Sim, judeus, né? Entendi. Então tinha uma galera, deixa eu ver se eu entendi. Tinha os judeus lá, já desde sempre, mas era meia dúzia, assim, era pouco. Aí teve a expansão islâmica e os caras meio que migraram para a Europa, os judeus. Isso. É isso, porque tipo, a expansão islâmica foi meio que empurrando os judeus para fora. Meio que empurrando, mas também eles assimilaram, né, os judeus, né? Tá. Eles não botaram pra fora, mas o judeu se incomodou e também resolveu meter o pé. Né, mas esse processo começou já antes da expansão islâmica, né? Entendi. Só foi reforçada, né? Tá. Esse processo o quê? De migração pra Europa. Isso. Entendi. E aí, beleza. Os caras começaram a migrar pra Europa. Porque até judeu é um conceito meio difícil de entender, mas acho que a gente pode até gravar outro vídeo falando disso, né? Porque eu tenho uma dificuldade de entender o que é judeu. Assim, caraca, é um povo, é uma religião, o que é judeu, né? Mas enfim, mas acho que hoje vai ficar meio longo pra gente falar. Mas então essa galera começou a migrar pra Europa mais ou menos quando? No século VII mesmo. Tá, aí eles começaram a migrar pra lá. Então, na Palestina ficaram os palestinos. Basicamente os palestinos são semitas, né? Que nem os árabes, né? E semita é o quê? Semita é um grupo étnico e linguístico, né? Que inclui várias etnias menores, né? Por exemplo, os árabes e os próprios judeus, né? Entendi. Então, os palestinos são basicamente semitas, que nem os judeus, só que muçulmanos, vamos dizer assim, que falam árabe. Em sua maioria, né? Porque tem palestino cristão também, não tem? Sim. Mas eles são basicamente semitas que falam árabe. E são muçulmanos. Sim, isso. Em sua maioria, tá? Vamos dizer na maioria, né? Entendi, tá. E aí o que aconteceu? Esse pessoal, né, judeu migrou pra Europa, né? Ficou só uma galerinha ali na Palestina. E aí? Então, no século... Porque eventualmente, depois dos califados, dos grandes califados se fraturarem, né? Houve a conquista da Palestina, de toda aquela região, né, do Oriente Médio, né, basicamente, pelos turcos, né?
O Império Otomano, que por acaso também era muçulmano, ele tomou aquela região e ficou para eles, né? Entendi. E isso ficou. Eles dominaram a região por bastante tempo, né? Por quase 1000 anos, né? Aí chega a Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial com o Império já bem mais enfraquecido. E no desfecho do conflito, os britânicos eles meio que raptam o território para si, né? Território palestino. Território palestino. Entendi. Que até então é maioria muçulmana, mas que contém também, também contém cristãos e judeus, né? Tá, mas a Inglaterra rapta, como assim? Tipo, é meu? Como é que faz isso? Tipo assim, chega e fala, não, me dá. Como é que é isso? Basicamente, eles invadiram durante a guerra e disseram que era deles. Tá, entendi. Durante a guerra teve um acordo entre os árabes, né, e os britânicos, de que os árabes iam se revoltar contra os turcos, e aí eles vão receber um país deles próprio. Entendi. E grande, né? Dentro da Península Árabe, né? Com a Síria, Iraque, todos os países de lá da região, né? Juntos um país só. Todavia, os franceses, né? Os britânicos fizeram um acordo debaixo dos panos de dividir a Arábia, né? Entre si. Né? Aí, eventualmente, porque eles não podiam fazer serem colônias, né? Porque depois da Primeira Guerra Mundial teve a criação da Liga das Nações, né? E que, pelo menos em teoria, era contra a colonização, então eles não podiam expandir as suas colônias, né? Eles tinham colônias, eles não iam deixar de ter colônias, mas eles já não podiam... Não podia expandir. Né? Mas eles tinham um conceito muito interessante, que era um mandato. Né? Então os franceses adquiriram um mandato na Síria. Show, gostei. E os britânicos adquiriram um mandato, né? Na Palestina e na Jordânia, né? Então quando isso acontece, eles começam a incentivar os judeus a migrarem para a Palestina, né? Brigarem para a Palestina, né? Porque existia na época na Europa um conceito chamado zionismo, de que era que os judeus precisavam de uma terra para si, para se protegerem, né? Acho que não tinha... Zionismo de Sião, em inglês? É isso? Zion? Sião? Eu acho que mas não tenho certeza. Então, tipo, ali era Zion, né? Sião. Tipo o paraíso deles, né? Deve ser. A utopia deles, né? Questão de que não tinha muitos espaços habitáveis, que não tinha ninguém dentro, né? O negócio é tomar. Né? Então eles decidiram que era a Palestina porque era terra prometida para os judeus, né? Terra prometida, né? Que segundo a religião pertencia a eles, porque eles receberam um mandato de Deus para aquela terra, o né? Deus deles, no caso, né? Tem que conversar com Deus do outro. Eles eram ateus. Os idealistas desse conceito eram ateus, mas Deus deu essa terra pra eles. Então o Deus deles era ele mesmo. Eram eles mesmos. Se o cara é ateu, quem me governa sou eu sou meu Deus. Basicamente, então eu me dei a parada, entendeu? Tipo, me presentear, me mimei. Mas muita... me mimei com a terra dos outros. Basicamente, né? Caraca, meu irmão. Mas aí... tinha muitos zionistas que não eram judeus e que eram contra os judeus. Que aí tinha a ideia, vamos pegar essa gente... Joga lá, enfia lá e resolveu o problema. Solta lá, porque era meio que um consenso no continente na época de que o judeu ele era incompatível com a civilização branca europeia, então não era pra estar lá. Então a gente pega ele, vareja pra lá, né? Inclusive, Hitler tinha a ideia de pegar essa gente, os judeus, e mandar para o Madagascar, né? Bom. Questão de que eles estavam no meio de uma guerra e eles não podiam, na Segunda Guerra Mundial, eles não podiam pegar os judeus e mandar para o Madagascar porque eles não tinham navio para isso. E é uma distância grande. E os alemães... também depois não ia ter como gravar o filme, né? Tá, vai lá. Não podia gravar o filme, né? Claro. E também eles não tinham petróleo para isso, né? A Alemanha não tem, produz 0 barris de petróleo até hoje. Sim. Né? Então eles não tinham recurso para isso, né? Então a solução que eles
encontraram para tirar o judeu da Alemanha e da Europa era matar todos eles, basicamente. Uma boa né? parte, então, colocar ele numa casinha meio desconfortável, né? Então aí surge o Holocausto, né? De que muitos milhões de judeus foram mandados para os campos de concentração, milhões, né? Sim. Tá de sacanagem, que isso? Foi. Cara, que abacalhado. Eram milhões de judeus, mas de toda uma galera, né? Porque os alemães, eles se posicionavam no topo e tinha uma galera embaixo que, segundo eles, não merecia viver. Né? Era a vida que não era digna de viver, o termo então, deles. Judeu, né? Judeu, gay, cigano, preto, homossexual. russo. Bom. Né? E aí milhões de judeus morrem, né? Mas o que depois do desfecho da Segunda Guerra Mundial isso se torna bastante conveniente porque os judeus passam a ficar todos concentrados, né? Não num campo de concentração, mas em outra concentração. Concentrados, né? E também eles não tinham pra onde ir, né? Porque as casas deles explodiram, né? Com a guerra, né? Então, o que isso permitiu? Que tivesse facilitado mandar os judeus para a Palestina, né? Então, né? Isso que os britânicos tinham mandato na Palestina, eles vão lá, mandam os judeus para lá e fazem Israel, né? No mandato, né? Questão de que, novamente, tinha gente morando naquela terra. Né? Mais de 500 mil de palestinos, né, foram expulsos, né? Ou tiveram que fugir dos países vizinhos, né? Porque tinha o quê? Tinha exército lá? Tinha galera falando com arma, dizendo sai daqui, Mas quem era essa galera com arma? Judeu? Judeu tava armado? Quem armou o judeu? O europeu? A Alemanha? Quem sobrou, europeu, né? Quem sobrou que tinha arma deu arma pra eles, aí eles montaram o exército. Então, peraí, era judeu que tava... Não era tipo um exército britânico que foi lá. Eles deram arma pro judeu e o judeu mandou ver ali. Porque veja bem, o palestino não podia, no geral, montar muita resistência, claro, né? Sim. Até porque eles eram vassalos do Império Britânico e os judeus estavam sendo mandados pelo Império Britânico, né? Então realmente não teve nem muito combate, né? Não devia ter nem poderio bélico, eles precisavam de. Eles tinham a autoridade dos britânicos para juntar as pessoas dos seus lares. Então eles só foram. Só foram, né? Porque ou você morre pro judeu ou pro britânico, basicamente, né? A opção que eles tinham. Então eles foram, né? Entendi. Mas pra resumir, aí os caras chegaram lá, o bicho pegou, o judeu pegou, tocou o terror nos palestinos. Os palestinos foram se espalhando, né, indo para outras localidades. E os judeus foram tomando cada vez mais até chegar no absurdo que é hoje, né? Isso, né? Da Palestina ser um pedacinho de terra assim e o judeu ter aquele... Mas vem cá, só pra gente encerrar. Israel é um país também? Não. Igual a Palestina? É ou não é? Eles têm mais eles têm mais infraestrutura, tem mais gente reconhecendo eles, então... Tem o famoso QI, né? Quem indica, o QG quem garante. Entendi. Mas é reconhecido como um país, assim, tecnicamente? Inclusive eles têm um assento na ONU, né? Tem assento na ONU, né? Então é um país. Beleza, então, né? Israel tem um país e a Palestina é um negócio... E os caras estão lá, um pedacinho de terra desse tamanho, que era, né, todo dos caras. Então nos próximos vídeos a gente vai falar mais um pouquinho disso aí. Se vocês quiserem saber mais, tiverem dúvida, porque eu também tenho muita dúvida, então eu vou perguntando aqui. Vocês podem escrever aí nos comentários, que eu vou perguntando pra ele nos próximos vídeos, coisas que vocês queiram saber, curiosidades mesmo, ou alguma explicação aqui que ficou faltando, porque a gente traz nos próximos vídeos aí, que a gente tá muito afim de falar sobre isso e trazer uma polêmica também. Pode tocar o terror aí nos comentários, quero ver, gosto de confronto, entendeu? Ele não gosta não, mas eu gosto. Toca o terror aí que eu quero ver o circo pegando fogo, tá? Então, até o nosso próximo História Álcool. Isso é suco.